Bom dia a todas e a todos. Meus cumprimentos aos participantes desse 7º Congresso Brasileiro de Recursos Genéticos. Agradeço ao professor Nodari pelo convite para participar desse evento. Em nome dele, cumprimento a comissão organizadora do evento. A professora Nodari solicitou para que eu abordasse o tema relativo à iniciativa Plantas para o Futuro, que é uma iniciativa que eu abracei há algumas décadas atrás, e que abordar esse tema é sempre um motivo de satisfação e, ao mesmo tempo, um desafio. Desafio porque é um tema bastante complexo, grande por natureza e em um país de dimensões continentais. O meu nome é Lídio Coradim, eu me envolvi na Embrapa por muito tempo, envolvido com a parte de recursos genéticos vegetais. Muito bem, eu vou falar sobre essa iniciativa Plantas para o Futuro, um caminho para a bioeconomia sustentável. A iniciativa Plantas para o Futuro, as pessoas, de modo geral, me perguntam como surgiu essa iniciativa, que é uma iniciativa que ganhou contornos ao longo de décadas. Eu vivi uma infância muito ligada à natureza, cresci na roça, meu jardim era floresta, passei minha infância quase como um guri coletor-caçador. Assim, cursar agronomia foi uma consequência natural. Posteriormente, já na Embrapa, percorri por várias vezes todos os estados desse imenso Brasil, envolvido com a coleta de recursos genéticos, e aí eu pude conhecer todos os biomas, as entranhas de cada bioma. Nessas andanças foi possível observar a riqueza e a pujança da biodiversidade brasileira e a fantástica diversidade de espécies. A pergunta que ficava sempre era por qual razão não fazíamos o melhor aproveitamento da pluralidade florística nativa. E a pergunta tinha sentido. Temos milhares de plantas comestíveis no mundo, pelo menos 10 a 20%, algo em torno de 35 a 80 mil espécies, talvez de 5 a 7 mil apenas no Brasil, muitas delas, inclusive, superiores aos atuais cultivos, mas apenas pequena percentagem é consumida regularmente. 20 espécies de plantas e 5 de animais seriam responsáveis por 90% do sustento humano e comércio internacional de alimentos. 3 cereais seriam responsáveis por cerca de 50% da energia necessária para o sustento humano. Se formos para 100 espécies, cobriremos basicamente 98% das plantas e animais de importância econômica. Se viajarmos para 1000 espécies, incluiremos basicamente a maioria das plantas cultivadas e os animais úteis. O problema todo é que 1000 espécies em um universo de 10 milhões, que talvez seja o tamanho da biodiversidade mundial, nós estaríamos falando de 0,01% de toda a biodiversidade com algum valor econômico para o ser humano, o que é um assunto realmente bastante preocupante. Ou seja, o número de espécies de plantas e animais das quais a raça humana depende é muito restrito. Temos, portanto, uma enorme fragilidade no sistema alimentar e no uso das espécies. De fato, vivemos em uma zona de conforto e precisamos sair dela e explorar mais a rica biodiversidade, especialmente a nossa exuberante biodiversidade brasileira. Para isso, precisamos mudar, precisamos quebrar paradigmas, precisamos ousar, precisamos inovar, precisamos arriscar mais, precisamos misturar um pouco mais a ousadia com curiosidade. Precisamos nos aproximar da mídia, precisamos nos aproximar dos cozinheiros, dos chefes de cozinha, precisamos nos aproximar dos programas culinários de TV, precisamos criar novos cursos de recursos genéticos, novos cursos de gastronomia. Precisamos lembrar que sempre que, apesar de toda a pujança do agro, a nossa economia agrícola, o nosso agronegócio é calcado em cima de espécies exóticas, basicamente a espécie exótica. O nosso alimento, nossos sabores e aromas, a nossa gastronomia não tem como base a diversidade nativa. Quer dizer, nós temos uma alta dependência que nos leva a uma alta dependência de recursos genéticos externos. É claro que a interdependência é global, mas nós precisamos lembrar que nós somos o país da maior biodiversidade do planeta. Nos orgulhamos muito disso, somos o país da biodiversidade, temos uma flora vascular de mais de 37 mil espécies, conforme a flora do Brasil, né? Mas apenas 8 espécies nativas de valor alimentício são consideradas domesticadas, consolidadas no mercado e com cadeias de produção definida.
A realidade é que nunca olhamos com seriedade para espécies nativas, nos afastamos delas, nos distanciamos das opções locais. Ao longo do tempo, passamos a usar alguns poucos cultivos que se tornaram dominantes. Os demais se tornaram esquecidos e desvalorizados. Precisamos tirar as espécies do anonimato, incorporá-las ao nosso cotidiano, olhar a biodiversidade com outros olhos e, na verdade, precisamos nos conectar e reconectar com a natureza. Há uma preocupação enorme com a biodiversidade e no Brasil isso nós não fugimos à regra. Mas aqui no Brasil, fundamentalmente, essa preocupação fica muito presa à proteção e conservação, não em relação ao uso. E eu falo isso porque há um certo entendimento de que o uso ameaça. E a pergunta que fica sempre é, bom, o que ameaça? É o uso ou é o desuso, a desinformação, o desconhecimento? Conservação e uso não são coisas antagônicas, eu diria até o contrário. Se não conhecermos e não usarmos, não vamos conservar. Espécies nativas exóticas são usadas com a maior naturalidade, como se elas não fossem nativas, né? O mesmo acontece com as nossas nativas, nossas espécies brasileiras, como se realmente elas não fossem passíveis de serem utilizadas. Conhecimento, uso e conservação, um não existe sem os outros. O conhecimento favorece o uso, e o uso promove o conhecimento, e conhecimento e uso fortalecem a conservação. Aqui no Cerrado, nós temos o caso do baru, que é um Gipterix alata, que produz uma belíssima e deliciosa castanha, que praticamente não era utilizada até pouco tempo. Atualmente é uma das castanhas mais consumidas no Centro-Oeste. Hoje, em função do valor da castanha, o baru é uma das espécies mais preservadas. É um exemplo onde o uso pode melhorar a percepção das pessoas em relação ao valor das espécies e a importância de proteger a biodiversidade. No caso do baru, o uso gerou demanda, promoveu o conhecimento e favoreceu a conservação. Em outras palavras, contribuiu para manter a árvore em pé. Quando olhamos para grandes mercados, vemos grande variedade de frutas, tudo muito colorido, chamativo, delicioso, mas raramente temos alguma fruta nativa nesse meio. Quer dizer, as nossas espécies nativas não estão no supermercado, não estão nos hortifrutigranjeiros, não estão nos restaurantes, não estão nos hotéis, não estão na nossa bancada. Na verdade, não fazem parte do dia a dia, pouco circulam no país. As pessoas não conhecem, nunca provaram. Se não conhecem, se nunca provaram, degustaram, não vão mostrar interesse em consumir. Ninguém vai salivar por uma fruta que nunca degustou. Precisamos nos aproximar mais das espécies nativas, precisamos fazê-las chegar ao mercado e com qualidade. Precisamos pensar em alimentos locais para pessoas locais, reduzir o tamanho das cadeias, comprar o alimento, os nossos sabores e aromas no quilômetro zero. E o quilômetro zero existe. Aí nós temos um leque de espécies frutíferas, especialmente, que conversam com as diferentes regiões do Brasil. Então, nós temos as espécies que conversam com a região sul, as espécies que conversam com a região sudeste, as espécies que conversam com a região nordeste. Há uma série de espécies aqui que fazem sobreposição entre o nordeste, sudeste e sul, que é bastante interessante. Temos dezenas de espécies, para não dizer uma centena de espécies frutíferas na região norte, na Amazônia, além de dezenas de espécies frutíferas também aqui na região centro-oeste. Temos aí opções para contentar a todos os gostos e a todas as demandas do mercado e indústria. Em cada região, podemos construir ricas listas de espécies frutíferas de elevado valor alimentício, assim como ricas listas de espécies medicinais, oleaginosas e ornamentais. O problema é que as pessoas não conhecem as espécies que as rodeiam. Usamos basicamente as mesmas plantas ao longo do ano. Nos acostumamos a usar um grupo muito restrito de espécies e precisamos, portanto, sair do repetitivo, sair da mesmice. Precisamos usar mais a palavra mágica, que é diversificar.
A pergunta que fica sempre é como pode alguém não se emocionar ao se deparar com essa explosão e imensidão de cores e formas? Como não se emocionar com tamanha explosão de sabores e aromas ao lado dessas diferentes espécies? Como não se emocionar com esse rol de opções que instiga qualquer um a tocar e degustar essas verdadeiras delícias da biodiversidade? Mas esse é o Brasil que o Brasil não conhece, mas é o Brasil que nos rodeia. Cada fruta dessa vem com um gostinho de muito mais espécies que poderiam estar sendo aproveitadas, mas por falta de conhecimento, as pessoas deixam de usar. É a biodiversidade que não chega à bancada, é a biodiversidade que não chega à nossa mesa, é a biodiversidade que não chega à nossa boca. É a nossa biodiversidade pouco conhecida, negligenciada e subutilizada, e, portanto, cada vez mais ameaçada. Com isso tudo, entendi que deveríamos melhorar a percepção das pessoas, valorizar e promover mais as espécies nativas e deixar um legado para as presentes e futuras gerações. É por aí que surgiu a ideia de criar a iniciativa Plantas para o Futuro. A ideia era criar um despertar, provocar mudanças, trazer novas opções, criar novos caminhos, ampliar o conhecimento sobre a utilização atual e potencial da nossa biodiversidade nativa, reorganizar a matriz agrícola, minimizar a dependência, que é cada vez maior, de recursos genéticos externos. Enfim, era colocar um olhar para o futuro, criar novas possibilidades no campo da alimentação, da nutrição, dos fitomedicamentos, sabores e aromas, e melhorar a percepção brasileira sobre a importância de usarmos e promovermos o uso mais amplo das espécies nativas. A ideia era, fundamentalmente, e continua sendo, de trazer a biodiversidade para o centro das discussões e mostrar a biodiversidade é o biorrecurso para nós movimentarmos a tão propalada bioeconomia. Da mesma forma, a preocupação era criar também novos estímulos à pesquisa, movimentar as regiões, movimentar os biomas, aproximar e reaproximar os pesquisadores dentro e entre regiões. Nos fins da década de 90 e início dos anos 2000, começamos a arredondar a ideia. Em 2004, chamamos diferentes regiões do país para se engajarem na iniciativa. Em 2011, lançamos o primeiro livro referente ao Plano para o Futuro, que se refere à região sul. Um livro que veio abrir caminho para os demais. Aqui vocês podem salivar que essas pétalas aqui, isso aqui é a goiabeira serrana, a feijoa seloviana, muito comum na Serra de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, uma fantástica espécie, frutos deliciosíssimos, e essas pétalas também são passíveis de serem consumidas, e são uma delícia. Todos os livros foram organizados por região geográfica e por categoria de uso das plantas. E aí nós temos o grupo das alimentícias, aromáticas, medicinais, ornamentais, entre tantas outras. Aqui apenas uma pequena amostra das espécies frutíferas da região sul, opinião, algumas espécies que me remetem à minha infância, opinião, quase que eu sobrevivi a partir delas, a opinião, a guabiroba, o butiá, a uvaia, a umbeva, o araçá, a cereja, além das espécies que hoje estão sendo muito utilizadas, a jussara, de ontem para palmito e hoje para o fruto, e essa aqui é a fantástica e deliciosa goiabeira serrana, que eu recomendo a todos para provarem. No sul nós temos um grupo muito forte estudando as espécies frutíferas nativas. Há algum tempo eu lembro que o Paulo Black se referiu, o Paulo Black da URGS, que esteve em Santa Vitória do Palmar fazendo algumas coletas de material botânico. Conforme o relato do Paulo, haviam populações naturais de araçá amarelo e goiaba serrana bastante saudáveis e sem ataque da mosca das frutas, que é um problema sério no sul do país. No caso da goiaba serrana, os frutos tinham casca lisa, diferentes dos materiais da serra. Todas as características precisam ser avaliadas pelos melhoristas, uma vez que não sabemos por quanto tempo essas populações estarão disponíveis na natureza. A perda de variabilidade genética é grande em todas as regiões. Vale lembrar que a perda é para sempre. Após o sucesso do livro da região sul, lançamos em 2017 o livro da região centro-oeste,
O livro segue o mesmo padrão e a mesma sequência da região sul. Cada livro traz novidade em relação ao anterior. O livro do Centro-Oeste traz o calendário sazonal das espécies frutíferas e também uma lista das espécies da sociobiodiversidade. Essa foto aqui é a foto do piqui, Cariocar brasiliense, muito comum aqui no Centro-Oeste. Nós temos algumas das espécies que foram priorizadas. Esse aqui é o famoso baru, que estava me referindo há pouco. Esse aqui é o fruto, essa aqui é a castanha. Cada fruto desse tem apenas uma castanha e o endocarpo é altamente resistente. Então, não é tão fácil chegar na castanha. Por isso que o preço dele vale a pena. Aqui temos o xixá, o maracujá do Cerrado, que foi feita apenas uma seleção pela Embrapa e lançado comercialmente. O caju, o araçá, o buriti, isso aqui é a grande fonte de vitamina A, com mais de 1.204 miligramas de vitamina A por 100 gramas de polpa, o dobro da cenoura, que seria a campeã mundial. A cagaita, o piqui, aqui de polpa bem laranja, e o que está sendo utilizado agora, a castanha também do piqui. Semelhante ao Brasil do Sul, essa espécie também depende de ações de conservação e muita pesquisa, além de políticas públicas. Em 2018, lançamos o livro da região Nordeste. Essa aqui é a Mangaba, com mais de 1.300 páginas. O livro traz um conjunto de portfólios muito robusto. A partir desse livro, incorporamos em cada portfólio os mapas de distribuição geográfica, conforme a flora do Brasil, que foi outro importante avanço na organização dos livros, que enriquece bastante cada obra. Temos as espécies que foram priorizadas na região norte, em termos das alimentícias, eu refiro às espécies frutíferas, apenas chamando a atenção de algumas que são muito boas e com potencial enorme de uso. Caso do umbu, o irmão dele, o cajá, também conhecido como taperebá na Amazônia. O piqui, que aqui no caso é o piqui branco e não laranja, como é uma espécie diferente. Lá é o brasiliense, aqui é o coriáceo. O Passiflora cincinatum, uma outra espécie de maracujá, uma espécie que foi descrita há pouco tempo, que é um bucajá, e aqui a mangaba. Recentemente lançamos o livro da região norte. Esse livro foi lançado apenas há pouco, é o mais extenso de todos, naturalmente, se esperava isso, com quase 1.500 páginas e cerca de 700 fotos. É outro livro muito denso, com ricas informações, muitos dados inéditos e muitas novidades a respeito das espécies priorizadas na região amazônica. Hoje, quem for realizar qualquer tipo de empreendimento envolvendo espécies nativas da flora brasileira, não deveria fazê-lo sem uma consulta a Plantas para o Futuro, tal abrangência e abordagem de cada uma dessas obras. Aqui estão apenas uma amostra das espécies de fruteiras priorizadas na Amazônia. Eu chamaria atenção apenas para a pupunha, uma espécie altamente energética, bastante proteica, o já conhecido açaí, o cupuaçu, a castanha do Pará, a sapota. Esse aqui, o famoso camu-camu, é a grande fonte de vitamina C. Hoje nós ainda usamos a laranja como grande fonte de vitamina C, com 53 miligramas de vitamina C por 100 gramas de polpa. O camu-camu chega a mais de 6.000. Então, você vê a diferença de espécies nativas para aquelas que se tornaram dominantes, e que recebem muito pouco apoio da pesquisa. No norte, nós tivemos um grau extra de dificuldade. Ali tudo é importante, a diversidade é imensa, tudo é novo e tudo é prioritário. Ali, em qualquer grupo de uso, a riqueza de espécies é extraordinária, seja alimentícia, aromática, fitomedicamentos, óleos ornamentais. São muitas novas opções, novos sabores, novos aromas, que definitivamente merece atenção. A grande verdade é que o brasileiro não sabe o que está perdendo por não usar mais as espécies nativas. Finalmente, temos o livro do Sudeste. Esse livro ainda não está finalizado, é o último livro da série do Plano para o Futuro, e ainda depende de revisões, principalmente em relação aos portfólios. Aqui vamos ter uma razoável sobreposição de espécies, com a influência das espécies da região Sul, Centro-Oeste, no caso do Cerrado, e do Nordeste. A semelhança das outras regiões, aqui também a riqueza
espécies é muito grande. No caso das frutíferas, muitas delas já caíram no gosto das pessoas, já com boa aceitação na região. Apesar da sobreposição de espécies entre as regiões, procurei aqui não duplicar espécies, dada a incrível diversidade de espécies que existem nas diferentes regiões. Aqui nós temos, por exemplo, a grumichama, que é uma espécie, um tipo de cereja, que podia, com vantagem, substituir a cereja que nós importamos. O cambuci, algumas espécies já bastante conhecidas, jabuticaba e a pitanga, caso também do bacupari, entre outras. Isso aqui é apenas um exemplo dos portfólios que nós usamos no livro. Cada espécie priorizada, então, ela tem um portfólio que descreve todos os detalhes relacionados a ela. Aqui nós temos a família, além de uma tarja aqui com o nome científico e comum e uma foto da planta, nós temos os autores, a família, espécie, nominha, nomes populares, características botânicas, distribuição geográfica, como eu referi anteriormente, com os mapas de distribuição geográfica conforme aparece na Flora do Brasil, o habitat, uso econômico atual e potencial, aspectos ecológicos, agronômicos, silviculturais, propagação, experiência relevante, situação de conservação e perspectivas e recomendação. Todos os portfólios trazem informações relacionadas a todos esses itens. Aqui estão os 5 livros, né? Só falta, então, o último relacionado à região sudeste. No final, serão entre 6.500 a 7.000 páginas de muita informação sobre as espécies nativas de valor econômico em cada região. É uma monumental obra coletiva que contou com a contribuição de centenas de especialistas de diferentes regiões. Esses livros permitem acesso à informação de qualidade sobre valores da biodiversidade para o bem-estar e geração de emprego e renda, reúne os principais dados da flora de cada região, potencial de uso, oferecendo grande impulso ao aproveitamento e agregação de valor à biodiversidade regional. Tínhamos como objetivo valorizar a biodiversidade, promover o uso, formar e aproximar equipes, ampliar a oferta, trazer espécies para dentro dos livros e disseminar informação. Quero crer que conseguimos. Foi uma longa caminhada, uma caminhada que ainda não finalizou. Aqui apenas chamar a atenção das regiões e os grupos de uso que foram utilizados em cada região. Alguns grupos de uso são específicos para a região, caso, por exemplo, dos corantes, que foi priorizado apenas definido apenas para a região norte, mas temos alguns que foram definidos e são comuns para todas as regiões, caso das alimentícias, aromáticas, forrageiras, medicinais e ornamentais. Ao todo, nós temos cerca de 800 espécies que estão sendo priorizadas nas 5 grandes regiões do país. E nós temos apenas um resumo das espécies de fruteiras que foram priorizadas no país. São 133 espécies, 94 específicas, quer dizer, em preto, aquelas que são específicas de cada região, e em vermelho aquelas que ocorrem em diferentes regiões e que há uma sobreposição e que intencionalmente elas foram priorizadas em diferentes regiões, desde que elas fossem consideradas de uso atual ou potencial. Mas é importante chamar a atenção que é uma riqueza enorme, aí estão elas, mas elas não vão andar sozinhas, não vão chegar ao mercado por um passe de mágica. Será necessária a integração de esforços individuais e institucionais com o envolvimento dos diferentes setores da sociedade. A pergunta que sempre fica é o que fazer com essas espécies, onde colocar prioridade. Lembrando que quem prioriza tudo não prioriza nada. Nos últimos 70 anos, não levamos qualquer espécie à domesticação completa, incluindo a consolidação no mercado e definição de cadeias de produção. Em todas as regiões existem muitos projetos, muitas iniciativas e muitas ideias, mas falta prioridade, faltam recursos, tempo, concentração de esforço, faltam equipes. Se fôssemos priorizar 2 espécies, e isso aí é um desafio, se fôssemos priorizar 2 espécies por região, em um período de 25 anos, nós poderíamos ter 10 espécies domesticadas no país. Em um século, se formos levar isso de uma forma sólida, em um século poderíamos ter 40 espécies domesticadas. É um desafio. Sim, é um desafio.
mas precisamos consolidar essa caminhada ou continuaremos na estagnação. Vou mostrar de uma forma muito rápida as fenofases. Esse é um trabalho que também foi sendo colocado na maioria dos livros. É um calendário sazonal das fenofases, em verde a parte de floração, mostrando o pico de floração, e aqui em vinho, claro, a parte de frutificação e o pico de frutificação. A ideia desses calendários sazonais foi facilitar o uso das espécies por parte das comunidades e cooperativas, ou mesmo de ações individuais. Aqui, apenas para chamar a atenção, em termos de ações individuais, isso aqui é o que eu faço todo ano. Isso aqui é a cagaita, Eugênia desintérica. Essa é uma espécie duplamente penalizada, pelo nome comum e o nome científico. A maior parte do ano ela está verde dessa forma aqui, uma bela planta, espécie ornamental. Até junho, assim, em julho começam a cair as folhas, em agosto tem uma explosão de flores, que é a época que a gente sai a campo para mapear ao longo da cidade, onde ocorre muito. Em setembro já começa a frutificação. Em outubro, temos que rapidamente fazer a coleta e aí fazer o trabalho de processamento. Aqui a gente faz, isso aqui é tudo trabalho caseiro, o chutney de cagaita, doce, suco, polpa para o ano todo. Aqui o din-din, que as crianças se divertem. Aqui uma receita que está num dos livros de receitas, um peixe na telha, e aqui no final a gente pega a semente e distribui em terrenos baldios nos arredores da cidade. Então, é um trabalho bastante interessante que pode ser feito com qualquer espécie nas diferentes regiões. Isso aqui é apenas para chamar a atenção de um projeto que se aliou, isso foi uma parceria com o Planta para o Futuro, que se utilizou do Planta para o Futuro, um projeto internacional que no Brasil procurou mostrar a forte ligação da biodiversidade com alimentação e nutrição. E aqui nós realizamos um amplo processo de análise da composição nutricional das espécies, criamos capacidade em diversas regiões do país, que foi um legado importante deixado, estabelecemos um banco de dados, um curso online e criamos um novo e diferenciado companheiro da cozinha. Esse é o diferenciado companheiro da cozinha. Temos aqui 335 receitas, cerca de 70 receitas para cada região, e que mostram todo o potencial. Todas as receitas têm como foco uma espécie nativa. São receitas que aproximam e misturam as tradições com a criatividade contemporânea. É o resultado de um esforço colaborativo de instituições federais, estaduais, do setor privado, envolvendo dezenas de professores, pesquisadores e estudantes de diferentes regiões. É uma valiosa reunião de receitas criadas ou revisitadas por chefes, gastrônomos, cozinheiros e nutricionais. Recomendo muito deixar um espaço na estante ou no iPad para esse livro. Aqui apenas para mostrar uma das receitas que está no livro, e os diferentes itens que são abordados, tipo o nome fantasia, o nome técnico, a parte da planta utilizado, o tipo de prato, o rendimento, os ingredientes, informação adicional e o modo de preparo. Enfim, o brasileiro precisa conhecer o Brasil. O brasileiro precisa conhecer suas regiões, precisa conhecer as tradições de cultura, seus biomas, sua biodiversidade. O brasileiro precisa se orgulhar das suas riquezas, valorizar a biodiversidade. O brasileiro precisa favorecer um uso mais sustentável das espécies, precisa melhorar a percepção das pessoas em relação ao uso e às possibilidades das espécies nativas. Precisamos contribuir para ampliar as ações de conservação e ajudar a reverter os processos de ameaça. Falando em ajudar a reverter os processos de ameaça, eu considerei que talvez a cerveja pudesse nos ajudar nesse processo. E aí saí a campo fazer uma pesquisa das espécies, das cervejas que estão sendo aromatizadas com espécies nativas. E tal foi minha surpresa que encontrei, hoje eu já estou com alguma coisa em torno de 100 espécies estão sendo utilizadas para a aromatização da cerveja. Então, quer dizer, nós temos aqui ricos sabores que estão sendo levados para dentro das garrafas, né? São produtos que combinam o lado caseiro e artesanal. É mais uma forma de mostrar ao mercado que as espécies nativas podem ser o grande diferencial. Então, nós temos aqui cerveja com pinhão, butiá, uvaia, cajá, cambuci, cupuaçu,
jabuticaba, pitanga. Olha, essa pitanga aqui, o cajazipa aqui, o cajá aqui, estão prontinhas para serem abertas. Vamos lá, gente. Isso aqui é apenas para mostrar um trabalho que está sendo realizado e que nós estamos colocando, então, isso aí, além do nome comum, científico e família, a marca da cerveja, a cervejaria, local de produção, teor alcoólico e o índice de amargor, além da distribuição natural das espécies. Enfim, a biodiversidade nativa, precisamos mostrar mais as possibilidades e oportunidades de uso da biodiversidade nativa. Para isso, nós precisamos quebrar paradigmas, enfrentar desafios. Precisamos ampliar o conhecimento, promover o uso, diversificar a dieta, reduzir o desperdício, valorizar as cadeias mais curtas, resgatar eras culturais e recuperar cultura e tradições regionais. Precisamos avançar mais com análises nutricionais, precisamos criar novas receitas, projetar eventos de degustação, que é um grande caminho para as pessoas degustarem as espécies. Aqui apenas um link dos livros que foram mostrados, do curso online que está disponível e do banco de dados que está no Sistema de Informação em Biodiversidade Brasileira, no Ministério de Ciência e Tecnologia. Eu agradeço a todos, espero que todos estejam tendo um belo evento, um belo congresso, e aí está o meu contato para qualquer dúvida. Obrigado.